Que noite poderosa. Que tempo tremendo, né, queridos? Tão bom estar aqui na presença do nosso Deus. Quantos concordam, digam glória a Deus bem forte. Irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia comigo, Lucas, capítulo 5, por favor. Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 5, versículo de número 1. Quando você encontrar, se você puder dizer um glória a Deus bem forte no seu lugar. Você que está acompanhando em casa pelo YouTube, Deus abençoe também a sua vida e que os céus também se abram aí sobre a sua casa, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém que estão aqui no templo? Irmãos, domingo passado, no culto das 10 da manhã, eu ministrei uma palavra ao coração da igreja. Domingo passado à noite, pastor Carlos pregou. Eu passei toda a semana com essa palavra ardendo muito no meu coração, para que eu pudesse também trazer essa palavra agora para a igreja das 18 horas. A gente está quase nos 3 horários, às vezes tem o grupo que vem às 8, o grupo que vem às 10, nós somos a turma das 18. Deixa eu ver, glória a Deus aí, amado. E eu quero ministrar essa palavra. Se você teve domingo passado às 10, eu creio que Deus vai falar com você mais uma vez. Mas eu quero trazer essa palavra porque eu tenho certeza no meu coração que alguém precisa ser alcançado por essa palavra aqui esta noite. Quantos concordam comigo? Diz um glória a Deus bem forte. E o tema da mensagem que eu quero pregar esta noite é: Jesus, enche a minha rede. Você pode dizer isso comigo? Diga: Jesus, enche a minha rede. Lucas capítulo 5, versículo de número 1. Assim que você encontrar, você diz um glória a Deus. Diz assim: certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto do lago de Genezaré e viu 2 barcos à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. E entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: volta para o alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra farei o quê? Lançarei as redes. Versículo 6. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam do outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que havia feito, o espanto se apoderara dele de todos os que com ele estavam. Versículo 10. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, ou seja, sócios de Pedro. E disse Jesus a Pedro: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Versículo 11. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pai, obrigado por essa noite, por essa palavra, por esse culto tão poderoso. Cada pessoa que está aqui esta noite, te agradeço cada pessoa que está conectada conosco agora pelo YouTube. Oramos para que o Senhor hoje possa encher as nossas redes. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Me faz a gentileza, pode se assentar com a sua Bíblia aberta. Irmãos, esse texto diz para mim, ou é para mim uma demonstração de que realmente vale a pena seguir Jesus. Você consegue dizer isso comigo essa noite? Diga: vale a pena o quê? Seguir Jesus. Pedro entendeu, esse texto fala um pouco do chamado de Pedro, e Pedro entendeu isso. Pedro entendeu esta realidade: se Jesus pode encher a minha rede, se Jesus pode encher a minha rede de peixe, se Jesus pode encher o meu barco, esse Jesus pode cuidar de mim. E é por isso, irmãos, que nós também
ao entendermos que Jesus é aquele que pode cuidar de nós, nós também largamos muita coisa para trás, porque o texto de Lucas termina dizendo que Pedro e os outros que estavam com ele largaram tudo para seguir Jesus. Depois que Jesus encheu a rede de peixe, depois que eles tiveram sucesso naquela pesca, o texto termina dizendo que eles largaram tudo para seguir Jesus. E por que é que eles largaram tudo? Porque Pedro entendeu, mais do que uma rede cheia de peixe, muito melhor é aquele que tem poder para encher a minha rede. Então quando Pedro entende isso, se Jesus pode encher minha rede, Ele pode cuidar de mim. Então ele larga tudo e vai seguir Jesus. Um dia também isso aconteceu com você, comigo. Porque outrora o que sustentava a nossa vida, na vida de muitos de nós éramos, quem sabe, sustentados pelo pecado. Os prazeres deste mundo, muitas das vezes era aquilo que saciava a nossa alma, que nos dava uma sensação de prazer, de satisfação, de posse. E tudo isso que era alimento para a nossa alma, que era alimento para a nossa carne, o dia que nós encontramos Jesus, nós entendemos, esse Jesus pode cuidar de mim, esse Jesus pode alimentar a minha alma muito mais do que tudo aquilo que eu experimentei até hoje. Muitos de nós tinham a nossa vida saciada e largamos essas coisas, por exemplo, largamos os vícios. Quantos de nós pensávamos que era impossível viver sem um cigarro? Era impossível viver sem a bebida alcoólica, era impossível viver sem a prostituição, era impossível viver sem o adultério, era impossível viver sem a mentira, era impossível viver sem as drogas. Para muitos de nós, essa era uma verdade, ou esse era o pensamento. Porém, louvado seja Deus, que todas essas coisas que de alguma forma sustentavam a nossa carne, quando encontramos Jesus, nós largamos tudo isso para seguir esse Jesus que verdadeiramente pode cuidar de nós, que verdadeiramente pode saciar o anseio da nossa alma, que verdadeiramente é o Deus que cuida de você hoje, amanhã e eternamente. Se você concorda, diz um glória a Deus bem forte comigo. Então nós deixamos coisas para trás. Quem um dia deixou algo para trás para seguir Jesus? Já abriu mão de alguma coisa? Deixa eu ver, dá um glória a Deus aí comigo. Muitos de nós largamos uma vida que tínhamos, deixamos para trás para seguir Jesus. Agora o texto que nós lemos, voltando ao início do texto, nós vamos perceber algo interessante, que um dia Pedro ele quer desistir de algo, e nessa desistência ele não queria desistir para seguir, ele não era abandonando para seguir Jesus. Uma coisa é eu deixar algo para seguir Jesus, outra coisa é eu deixar algo porque estou desanimado, outra coisa é abrir mão de algumas coisas da nossa vida, de sonhos, por exemplo, de um trabalho, porque a gente está chateado, porque estamos desanimados, porque estamos frustrados, porque levantou algum obstáculo contra a nossa vida. Uma coisa é deixar o mundo para seguir Jesus, isso é válido, mas deixar Jesus por causa do pecado, isso é inadmissível na nossa vida. E quando Jesus então encontra alguém a ponto de desistir de um propósito, Ele é aquele primeiro que vai motivar eu e você a prosseguirmos. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite. Jesus é aquele que traz uma porção de fé ao nosso coração quando nós estamos para desistir. Jesus é aquele que traz uma porção de fé ao nosso coração quando nós estamos no meio de um problema sério, no meio de uma situação difícil, no meio de uma crise emocional, financeira, no meio de uma crise espiritual, no meio de uma crise familiar, no casamento. Jesus é aquele que vem através de uma palavra, Jesus é aquele que vem através de um sonho, Jesus é aquele que vem através de uma pessoa trazer uma palavra ao nosso coração para nos motivar a prosseguirmos. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite. Tanto que isso é verdade, igreja, que no texto que nós conseguimos ler hoje, que nós lemos essa noite, diz para nós que Jesus conseguiu motivar pescadores experientes a voltarem para as águas e pescarem de manhã. A palavra que Jesus dá àqueles homens fez com que eles retornassem para as águas com as suas redes, mas era de manhã. E o que tem a ver isso?
Naquela região, eu confesso para você que eu não entendo nada de pescaria. Já tentei pescar algumas vezes, e no máximo foi um anzol vazio. Não sei nada de pesca, e nem gosto, para te falar a verdade. Mas eu sei que aqui tem muitos homens experientes aí na pesca. Deixa eu ver os homens experientes da pesca, dá uma glória a Deus. E então tem uns 3. O que a gente não sabe, a gente estuda, a gente pesquisa. E lendo alguns comentários, irmãos, eu descobri que o contexto ali naquela região é que eles acreditavam que a pesca da madrugada era melhor. O melhor horário para pescar era de madrugada. Era quando eles conseguiam pescar de todo tipo de peixe que havia naquele lago, ou no mar ali de Genezaré, da Galileia. Então, eles priorizavam a pesca na madrugada, passavam a madrugada pescando. Esses dias eu me lembrei de quando era criança, e às vezes meu pai tinha o costume de nos levar para Marataízes. Marataízes a gente podia ir na praia de manhã, de tarde não dava, porque ventava tanto, a areia batia nas pernas, a gente machucava. Mas de madrugada, algumas vezes meu pai me levava para ver, e a gente via assim da beira da praia, lá longe, só as luzinhas dos barcos. Só via as luzinhas dos barcos, dava a sensação que eles estavam ali fazendo o quê? Pescando na madrugada. E aí então aqueles homens acreditavam, os pescadores daquela região acreditavam que o melhor horário para a pesca era a madrugada. De manhã é o pior horário. De manhã era o horário que eles não gostavam de pescar. O melhor horário sempre para eles era a madrugada. Porém, o que eu vou aprender nesse texto é que existem algumas coisas que nós definimos como o melhor tempo, o melhor horário, o melhor dia. Porém, eu aprendo nesse texto que se a gente tem Jesus, o melhor horário para encher as redes é quando Ele libera uma palavra sobre nós. Então, quando Ele libera uma palavra, não importa se é de tarde, se é de madrugada, se é de manhã, não importa o tempo, não importa o ano, não importa a situação financeira do país, não importa nem a sua situação financeira, quando Jesus libera uma palavra, esse é o tempo que Ele vai encher as tuas redes. E a Bíblia me conta então, irmãos, nesse episódio que a melhor pesca daqueles últimos anos não aconteceu de madrugada, aconteceu num horário improvável. Ou seja, na mente daqueles pescadores, o melhor tempo já havia passado, o melhor horário já havia terminado, era de madrugada. Eles não queriam ir pescar de manhã, porque de manhã era muito incerto. Então na mente deles o melhor tempo já havia passado. Porém, Pedro vai aprender algo em Jesus. Pedro vai aprender algo interessante nesse texto que nós também aprendemos. Pedro vai aprender que uma palavra de Jesus faz o pior tempo da nossa vida se tornar o tempo certo de Deus para fazer o milagre acontecer. Às vezes na minha mente esse é o pior momento. Às vezes na minha cabeça esse é o pior tempo, é o tempo mais difícil. Mas se eu tenho uma palavra dele, se eu tenho uma palavra de Jesus, a palavra dele é suficiente para fazer com que o pior tempo se torne o tempo certo. Talvez se tem alguém aqui esta noite, que está aqui na igreja ou acompanhando no YouTube, que pensa estar vivendo o pior momento da vida, que pensa estar vivendo os piores dias da vida, que pensa estar vivendo o pior momento do casamento, ou o pior momento da vida financeira, mas eu vim hoje dizer para você, ainda que seja o pior momento, ainda que você tenha razão que este é o pior momento, mas se hoje Jesus liberar uma palavra sobre a tua vida, se hoje Ele liberar uma palavra sobre o teu casamento, se hoje Ele liberar uma palavra sobre as tuas finanças, pode ser o pior tempo, mas Ele tem poder para transformar o pior tempo no tempo certo para a tua vida. A gente pensa assim, um tempo bom foi aquele, passou minha oportunidade, eu tinha que ter feito aquilo. Tempo bom, eu tinha que ter comprado o carro quando a gasolina era R$2,50, agora R$7,69, está amarrado. Não é o melhor tempo. Tempo bom era aquele para ter carro. Tempo bom era aquele, eu tinha que ter comprado naquela época, eu tinha que ter andado. Agora eu não vou comprar. Agora é o pior tempo, agora eu não vou ter condições.
Eu vi uma palavra aqui que foi o irmão Geraldo que falou aqui na rede de empresários, foi sensacional. Ele diz, olha, talvez a gasolina está 7,40, 7,60, a gente fica preocupado, meu Deus, como é que eu vou fazer, mas eu posso crer diferente. Ao invés de ficar doido porque a gasolina está 7,69, eu posso crer que o mesmo Deus que sustentou os crentes quando a gasolina era 2,50, Ele é fiel para sustentar os crentes quando a gasolina é 7,69. Então parece o pior, mas Ele tem poder de transformar o pior no tempo certo. Alguém diz um glória a Deus aqui essa noite, igreja? Se a gente confia na palavra de Deus, Ele é fiel para cumprir a palavra sobre nós. Ele pode encher a tua rede. Quem crê comigo diz amém. Pedro foi apresentado a Jesus por André, seu irmão. João, no capítulo 1, versículo 41, versículo 42, não precisa abrir sua Bíblia. André, ele vai apresentar Jesus para Pedro, ele vai falar para Pedro sobre Jesus. E em João capítulo 1, versículo 41 e 42, André diz para Pedro, Pedro, achamos o Messias, encontramos o Mestre, encontramos aquele que nós esperávamos. E quando André apresenta Pedro para Jesus, ou ele apresenta Jesus para Pedro, ele fala de Jesus para Pedro, naquele dia, a Bíblia me conta que Pedro viu Jesus fazer milagres. É interessante porque muitas das vezes o primeiro impacto que a gente tem ao ver Jesus, ao conhecer o Evangelho, é ver mudança na vida de alguém. É ver mudança, é ver Ele operando milagre na vida de alguém ou na vida da igreja. Às vezes o primeiro impacto que temos é chegar num culto como hoje e ver um mover desse acontecendo e a gente fica impactado com aquilo que estamos vendo. Pedro, a primeira experiência dele causou um impacto em Pedro, porque a Bíblia vai me contar que no dia que Pedro conheceu Jesus, Pedro viu Jesus expulsar demônio de alguém lá em Cafarnaum. Além disso, quando Pedro encontrou Jesus, a Bíblia diz ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 4, que Jesus vai na casa de Pedro e cura a sogra de Pedro que estava enferma. Ele foi lá e curou a sogra de Pedro. Pedro viu o milagre acontecer do lado de fora da casa dele, mas Pedro também viu um milagre acontecer do lado de dentro da sua casa. A Bíblia conta que quando Jesus estava na casa de Pedro curando sua sogra, a Bíblia me conta que na porta ali daquela casa juntaram várias pessoas enfermas, endemoniadas e com vários tipos de problemas. E Pedro viu que quando Jesus saiu daquela casa, Jesus também fez milagre na vida daquelas pessoas, expulsou demônios, curou enfermos. Ou seja, Pedro viveu uma experiência de milagre. Ele viu Jesus fazer milagre. Ele viu Jesus fazer coisas tremendas na vida de outros. Pedro nunca tinha visto nada igual. O dia que Pedro conheceu Jesus, ele viveu um dia de maravilhas. Não na sua vida, não na vida dele, mas ele viu Jesus operando maravilhas. Ele viu Jesus fazendo maravilhas. Porém, meus irmãos, existe uma coisa que eu preciso que a gente entenda essa noite. Pedro viu muita coisa. Pedro viu maravilhas. Mas depois de tudo aquilo que Pedro viu, no final do dia, Pedro teve que voltar para a sua realidade. Pedro teve que voltar para onde? Me ajuda a pregar. Voltar para onde? Para a realidade. Por mais que a gente viva aqui cultos maravilhosos, como hoje, a gente vem esse louvor maravilhoso, tremendo, o culto abençoado. Já é o terceiro culto do dia, 3 cultos abençoados. Por mais que a gente venha e viva isso, ontem tivemos aqui um encontro com as crianças, o dia todo, 160 crianças. Nós ficamos aqui, irmãos, a gente não sabia se chorava, se ajudar. Quem esteve aqui trabalhando, inclusive quero parabenizar toda a equipe da rede de criança aqui da igreja do Castelo Vida, a pastora Dani. Que trabalho, irmãos, sensacional aconteceu aqui ontem. Tremendo, nós saímos daqui impactados. Porém, por mais impactados que somos em um culto, por mais impactados que somos em um congresso, quando termina, quando o pastor diz amém, quando dá a bênção apostólica, o que acontece? Voltamos para a nossa realidade. O marido que não veio está em casa esperando, a esposa que não veio está em casa esperando, a conta para pagar amanhã está esperando,
Sim ou não, irmãos? A gente volta para a realidade. Pedro, ele viu tanta coisa, mas quando chegou no final do dia, ele teve que voltar para quê? Para a realidade. Por quê? Porque ele tinha sogra. Até o momento ela estava doente, talvez ele que sustentava. Tinha esposa, porque você tinha sogra? Tinha esposa. Tinha que sustentar a casa. Sim ou não, irmãos? Sim. Ele tinha uma casa para sustentar. Ele tinha um negócio. Vocês perceberam que no texto fala sobre os sócios de Pedro? Então Pedro tinha um negócio. Era um empresário daquela época. Como é que era a realidade de Pedro? Virava a madrugada pescando, de manhã chegava com os peixes, limpava o peixe, ia vender. Então ele tinha um negócio do qual ele vivia. Então ele tinha uma vida para viver. Então ele viu o dia inteiro milagres. Quando chegou a noite, Pedro foi o quê? Trabalhar. Pedro foi o quê? Me ajuda, Pedro foi o quê? Trabalhar. O que nós vamos fazer amanhã? Trabalhar. Cedo. Pedro foi trabalhar. Pedro foi pescar, porque pescar era a realidade da vida dele. Qual é a realidade da tua vida? O que você faz? A realidade de Pedro era pescar. Era a profissão nobre de Cafarnaum, que a cidade era movimentada pela pesca. Pedro ia pescar, irmãos. Essa era a realidade da vida dele, foi trabalhar. Então isso já era rotina na vida de Pedro. O sol ia se pondo, a noite ia entrando, o que Pedro fazia? Pegava os barcos, pegava os seus sócios, embarcavam e entravam mar adentro. Quando o dia estava amanhecendo, qual era a realidade? Pedro voltava com o fruto do seu trabalho. Realidade da vida. É o conflito do ideal e da realidade. E aí o que acontece, irmãos? Que Pedro então ele vê um dia de milagre, um dia de experiência. Jesus entra na casa, ele vê os milagres acontecendo, mas à noite ele vai para a realidade, ele vai trabalhar. Trabalha a noite inteira. Porém a Bíblia vai me contar que naquela madrugada foi diferente. Talvez naquela madrugada o assunto no barco foram as maravilhas que Pedro viu durante o dia. Talvez o assunto no barco foi Pedro dizendo: rapaz, Jesus entrou na minha casa, curou minha sogra. Talvez foi Pedro dizendo: gente, eu vi esse Jesus expulsar demônio na vida de alguém, que coisa é aquela? Nunca tinha visto isso. Talvez esse foi o assunto. Ele tinha muitas maravilhas para contar. Ele tinha muita coisa boa para contar daquilo que ele, diga comigo, viu? Daquilo que ele viu. Muita coisa boa para contar. Mas quando puxava a rede, estava vazio. Eu não sei se você já viveu isso. Não sei se você já viveu, eu já vivi. Amanhã, segunda-feira de manhã, a gente tem tanta maravilha para contar. Uau, ontem o culto, até arrupiar. Nossa! Aí a gente não sabe nem explicar como é que foi. Fala, nu! Fica sem palavras. A gente tem tanta experiência para contar. Nossa, mas foi bom demais. E aconteceu. O culto foi tremendo. Que coisa. É igual eu tentando explicar o congresso de ontem. E não encontra palavra. Eu não sei se você já viveu essa experiência, chegar na segunda-feira, ou no trabalho, ou na escola, ou com os amigos, ou em casa. Você tem tanta coisa boa para contar. De uma experiência que você viveu. Mas apesar de ter tanta coisa boa para contar da experiência que viveu no domingo, quando passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você está puxando a rede segunda, puxa a rede terça, puxa a rede quarta, puxa a rede quinta, puxa a rede sexta, e apesar de ter maravilha para contar daquilo que viu, quando olha para a tua rede está o quê? Vazia. Esse é o Pedro, irmãos, puxando rede e contando. Minha sogra estava com febre, foi curada. Mas a rede dele dá o quê? Vazia. Vou falar um negócio para vocês, irmãos. Parece, como é que chama? Parece
que de vez em quando Deus resolve esconder os peixes da nossa rede. A vida inteira você lança a rede, puxa, tem peixe. De repente, parece que Jesus passa repelente na rede. Você joga a rede do lado direito, os peixes vão para o lado esquerdo. Você joga a rede do lado esquerdo, os peixes vão para o lado. Você não consegue entender. Às vezes todo mundo está pescando no mesmo mar, na mesma região, no mesmo horário, e todo mundo puxa a rede, tem peixe. A tua rede é maior do que a outra, é maior do que a dele, é mais limpa do que a dele. Seu barco é maior, sua experiência é maior, você tem mais anos de mar, você tem mais experiência, a sua equipe é melhor, tudo seu é melhor. Você tem uma experiência a mais, mas puxa a rede vazia. Porque por mais experiente que seja o pescador, ele não tem o poder de pôr o peixe dentro da rede. O máximo que ele faz é lançar a rede. O peixe tem que vir. Mas tem época da nossa vida que o peixe some. Sim ou não, irmãos? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você está vivendo esse tempo onde parece que os peixes estão fugindo da tua rede, eu quero dizer uma coisa para você. Se de vez em quando parece que Deus faz os peixes fugir da nossa rede, saiba uma coisa, que Ele faz isso para te ensinar algo. Todas as vezes que os peixes estão fugindo da rede é porque Ele está querendo ensinar alguma coisa para a gente. Então a gente joga a rede, mas ela sempre volta o quê? Vazia. Paralelo a isso, irmãos, na madrugada, enquanto Pedro está puxando rede, tem coisa boa para contar, mas a realidade é rede vazia. Enquanto Pedro está trabalhando na madrugada toda, puxando rede, tentando pescar, o que Jesus fazia? Jesus orava na madrugada. Quando nós juntamos os 4 evangelhos e lemos eles em sequência, encaixando um dentro do outro, pegando cada episódio no seu tempo certo, nós vamos perceber que enquanto Pedro estava lutando na madrugada, enquanto Pedro lutava tentando pescar, Jesus estava intercedendo, Jesus estava orando, Jesus estava na madrugada orando. Após tudo que aconteceu durante o dia, após aquele dia de milagre, Pedro foi trabalhar, Jesus foi orar. Após aquele dia de tantas maravilhas, enquanto Pedro se frustrava no mar, Jesus intercedia junto ao Pai em oração. E isso me faz crer em uma verdade, que enquanto nós estamos navegando no mar da vida, enquanto nós estamos lutando no mar da vida, enquanto nós estamos suando, lançando rede, puxando rede, lançando rede, puxando rede, enquanto estamos vivendo a nossa realidade lá fora do dia a dia, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa lutar, a gente precisa vencer, a gente precisa de tantos desafios lá fora. Enquanto você está na labuta da vida, eu creio que o Espírito Santo está intercedendo por você. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27 diz assim: do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que Ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Olha alguém que está do teu lado e diga para ele: meu irmão, enquanto você está puxando a rede, o Espírito intercede por você. Quando o dia amanheceu, porque desde que o mundo é mundo, o dia sempre amanhece. Quando o dia amanheceu, quem chega na praia? Quem chega na praia? Pedro chega na praia, frustrado. Pedro chega na praia com a rede o quê? Vazia. Quando o dia amanhece, Pedro chega na praia vindo do mar, está frustrado. Mas a Bíblia diz que também chega na praia quem? Jesus.
vindo de um tempo de oração, com uma resposta para Pedro. Ele sempre vem com uma resposta para nós. Durante o dia, Jesus já havia entrado na casa de Pedro. Durante o dia, Jesus já havia entrado na família de Pedro ao curar sua sogra. Durante o dia, Jesus já havia entrado na vida de Pedro, quando o André apresentou ele para Pedro. Mas faltava agora Jesus entrar no sustento de Pedro. Faltava agora Jesus dar uma experiência para Pedro. E em Lucas capítulo 5 é isso que acontece. Jesus chega na praia, meus irmãos, e encontra Pedro lavando as redes, desistindo da pesca. Jesus chega na praia, encontra Pedro, ele está lavando rede, ele está desistindo, já tinha tentado a madrugada inteira. Mas todas as vezes que Jesus encontra alguém a ponto de desistir, Jesus resolve subir no barco. Quando Jesus chega, Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, vamos voltar, eu vou subir no barco com você, Pedro. Jesus já tinha entrado na casa, Jesus já tinha entrado na vida, mas Jesus agora quer subir no barco. Foi quando muitos de nós estávamos desistindo da vida, foi quando muitos de nós estávamos desistindo de tudo, que Jesus apareceu e subiu do barco da nossa vida. Foi quando você queria desistir da tua família, que Jesus resolveu subir no barco com a tua família. Foi quando você queria desistir do teu chamado, foi quando você queria desistir do ministério, que Jesus veio e subiu no barco contigo. Foi quando você queria desistir do seu sonho, que Jesus veio e subiu no barco com você. Foi quando Pedro estava a ponto de desistir, Jesus chegou e disse: Pedro, dessa vez eu vou contigo no barco. Pedro estava desistindo, irmão. Mas Jesus sobe do barco e diz para ele: Pedro, vamos voltar para o mar e começar de novo. Vamos para o barco, Pedro, e vamos começar de novo. Volta e começa tudo outra vez. Sabe o que acontece aqui na igreja? Quantas vezes eu e você chegamos aqui para desistir? Quantas vezes nesses 15 anos de Batista Vida, 17 anos que eu estou aqui, 20 anos dessa igreja no Belo Vale, desde que ela começou através da Bethesda, em todo esse tempo, quantas vezes muitos vieram para desistir? Quantas vezes muitos chegaram frustrados? Quantas vezes eu e você chegamos aqui a ponto de desistir? Eu não quero mais, eu vou desistir de algo. Outrora queria desistir do casamento, outrora queria desistir do filho, outrora queria desistir da empresa, queria desistir do ministério, queria desistir do chamado, queria desistir de uma liderança. Quantas vezes entramos aqui? Hoje é o último dia, amanhã eu não quero mais. Mas Jesus usou um pastor, usou um louvor, usou um profeta, usou um diácono, usou uma pessoa do seu lado para dizer para você: não é hora de desistir, volta amanhã e começa tudo outra vez. Jesus está dizendo: Pedro, volta para começar de novo. E o texto está dizendo que Pedro vai dizer para ele: Senhor, mas eu já trabalhei o que, gente? A noite toda. Pedro está dizendo: Jesus, eu já tentei de tudo. Trabalhei a noite toda, tem uma vida que eu estou trabalhando, tem uma madrugada inteira, Jesus trabalhando. Mas Jesus vai dizer para ele: mas agora é diferente, Pedro. Eu estou subindo no barco com você. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: o que você não conseguiu sozinho em uma madrugada inteira, comigo no barco, você precisa apenas jogar a rede mais uma vez. O problema é que a gente faz muita coisa sozinho. Eu e você, a gente tenta toda hora fazer muita coisa sozinho. E sozinho, às vezes, a gente vai passar uma madrugada inteira e vai se frustrar. Mas quando a gente deixa Jesus estar no barco, basta uma palavra, e é jogar a rede mais uma vez, e ela vai voltar cheia de peixe. Eu vou terminar dizendo para você: madrugada fala de um período. O mar é a nossa vida, é a vida lá fora. A rede é onde nós trazemos as nossas vitórias ou as nossas derrotas. A praia
a igreja. A praia é a igreja. Porque a igreja é onde muitas das vezes eu e você chegamos arrastando as nossas redes, vazias, frustradas. Mas quando chegamos aqui, encontramos com Jesus, que passou uma madrugada inteira intercedendo por você. E quando a gente chega aqui nesse ponto de encontro, é aqui que Ele libera uma palavra de vitória para você, aqui que Ele libera uma palavra de vitória para mim. Você pode passar uma semana inteira lutando, mas não é assim? Quantas vezes a gente vem arrastando a rede, está vazia, 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 mas chegou na praia, a praia é onde? A praia é a igreja. É onde a gente vem para esse ponto de encontro. Já percebeu quantas vezes você entrou aqui? Deus usou alguém para pregar, Deus usou alguém para falar exatamente o que você está vivendo, exatamente o que você precisava, exatamente em cima da sua necessidade. Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos lá fora na labuta, Ele intercede por nós, Ele intercede por você, Ele contempla o que você está vivendo, Ele está vendo o que você está passando, Ele está vendo todas as injúrias, Ele está vendo que você está lutando, que você está suando, que você está jogando rede, puxando, jogando, puxando. Ele está vendo a sua dificuldade, que todo dia você puxa, a rede está vazia, mas quando você chega aqui na praia, Ele sempre tem uma palavra para o teu coração. Quando encontramos Jesus, Ele tem uma palavra para mim e para você. Ele tem uma resposta. É na praia que tem a resposta. Praia onde a gente encontra com Ele é aqui. Tudo que você não conseguiu fazer sozinho durante um longo período da vida, com Jesus a coisa acontece em um tempo recorde. O que eu estou pregando essa noite, para terminar? Qual a mensagem que eu estou pregando hoje? É que Jesus precisa estar presente em todas as áreas da nossa vida. Qual palavra que eu estou pregando essa noite? Deixa Jesus subir no seu barco. Qual palavra eu estou pregando essa noite? Os dias são maus? São. Está difícil os últimos dias? Está. Sabemos como serão os próximos dias? Não. Mas eu vim pregar para você essa noite. Não desista. Não lave as redes. Não perca a sua fé. Continue crendo no Deus que tudo pode. Talvez você olha e enxerga as tuas redes vazias. Está vazia as tuas redes. Mas vale a pena lembrar nessa noite que Jesus é aquele que pode encher a nossa rede. Se Ele tem poder para mandar o peixe fugir da tua rede para te ensinar, o mesmo tem poder para mandar o peixe encontrar a tua rede. Quem entende, diz um glória a Deus aí comigo. Mas eu queria perguntar para você: a rede de Pedro é rede de pescador. A rede de Pedro é para pegar peixe. Estava vazia, Jesus encheu. Para a gente fechar e orar essa noite, pensa comigo nessa resposta, ou nessa pergunta. Qual rede da tua vida está vazia? Lembra que eu estou dizendo que a rede é onde nós trazemos as vitórias ou as derrotas. Para a rede de Pedro tinha que ter peixe, porque Pedro queria pescar. Pedro precisava de peixe. Qual rede está vazia na tua vida hoje? Você precisa de quê? Talvez a rede das suas emoções está vazia. Talvez a sua vida emocional está vazia. Está igual a rede de Pedro, trabalhando, lutando. Você está fazendo isso, mas a tua vida emocional está vazia. Perdeu a graça. Tanto faz, tanto fez. Se estiver chovendo, tanto faz, calor, chovendo. Se te elogiarem ou não elogiarem, você está assim. Às vezes você está dentro de casa, uma geladeira, tanto faz. O que o cônjuge fala, o que não fala, que hora que chega, que hora que não chega, o que o filho fala. Tanto faz o que acontece no culto, tanto faz se vai no culto, se não vai, se vai trabalhar amanhã, se não vai. Tanto faz. A rede das suas emoções está vazia.
Talvez você chega para esse culto hoje é completamente vazio. Não é vazio de Deus, mas as suas emoções se esvaziaram. Você está lutando uma madrugada. Mas toda hora que você olha para dentro de si, perdeu aquele sentimento que tinha. Às vezes pela família, às vezes pela igreja. Está vazia a tua rede. Talvez a tua rede hoje, que está vazia, é teu casamento. A rede de Pedro é peixe. Talvez a rede sua hoje que está vazia é teu casamento. Teu casamento talvez pareça uma rede vazia. Você está lutando há anos. Anos e anos jogando rede. Pastor, já tentei de tudo. Anos e anos jogando a rede. Pedindo, tentando, implorando, comprando um livro para ler, perdoando, falando. Pastor, é anos jogando rede. E toda hora que eu penso que vai mudar, eu puxo a rede. Está vazia. Nada novo, nada muda. Talvez é assim. Teu cônjuge não muda. Teu cônjuge não valoriza o que você faz. E aí então você chega aqui hoje, ou todo domingo que você está vindo para o culto, você vem para a praia, puxando uma rede vazia atrás de você. E às vezes a rede ou é a emoção, a rede é o casamento, ou a rede é a tua vida financeira. Às vezes a tua vida financeira está uma rede vazia. Você trabalha tanto. É difícil encontrar alguém que trabalha como você. É difícil encontrar alguém tão esforçado como você. Difícil encontrar alguém assim que luta, levanta cedo, corre, não tem medo de trabalho, não nega trabalho, pega um aqui, pega outro ali, palpa toda a obra, o que aparece você está lá. Luta de sol a sol, trabalha de segunda a sexta, trabalha sábado, se pintar, trabalha domingo, trabalha até 18, até 19, até 20, falta de culto, porque não aguenta trabalhando, não consegue estar no culto, de tanto trabalhar, não consegue ver isso, não tem tempo em casa, não consegue ter tempo com a esposa, não consegue nem namorar, tão morto que está, tanto trabalho, trabalha, 2, 3 empregos, mas todo final de mês, na hora que você puxa a rede, vazia. Quem sabe você está aqui hoje e existem redes, às vezes é a rede do ministério, sua rede ministerial está vazia, teu ministério está vazio, você tem orado, lutado, mas quando puxa a rede da sua liderança, está vazia. Quando olha o trabalho que você tem feito ministerialmente, você puxa, não tem nada, está vazio. Qual a rede da tua vida está vazia hoje? Rede vazia traz frustração. Rede vazia para quem pesca é muito frustrante. Chegar de manhã, ver que lutou a madrugada toda e não tem nada no barco. E talvez eu estou pregando para alguém aqui hoje que está muito frustrado, porque ao longo da vida está percebendo que a rede está vazia. Eu vim orar com você essa noite. O que está te frustrando? O que está esvaziando tua rede? O que te frustrou essa semana? O que aconteceu essa semana, esse mês, esses últimos anos? Você está aí, a gente olha para você e não percebe, mas você está acabado por dentro. Tua rede está vazia. Eu quero terminar dizendo para você uma coisa. Lembra de uma coisa. Aqui é o lugar onde muitos que têm rede vazia, assim talvez como você, assim talvez como eu em alguns momentos. Aqui é o lugar onde quem tem rede vazia vem. Aqui é um lugar onde a nossa rede está vazia, a gente não pode deixar de estar. Aqui é o lugar, porque indiferente de qual a rede que está vazia na tua vida, você precisa vir. Aqui é o lugar que muitas das vezes você chega arrastando a rede vazia, mas você não é o único
chega o outro, talvez quem está do teu lado está com a rede vazia também, quem está atrás está com a rede vazia também. E muitas das vezes Jesus enche a rede de um, enche a rede do outro. E quando Jesus encheu a rede de Pedro, Pedro gritou para os outros barcos que também estavam vazios, diz o texto, que ele começou a gritar: oh, gente, vem cá, vem cá, vem cá, porque a minha rede está começando a encher, está começando a transbordar, e eu quero compartilhar com você, porque se ele está enchendo a minha rede hoje, ele vai encher a tua também. Se ele está derramando na minha vida hoje, ele vai derramar na tua vida também, porque onde Jesus está, ele pode encher a rede. Hoje eu quero orar com você. Eu quero orar com você que quando nós estamos com a rede vazia aqui, ele tem poder para esconder os peixes, mas ele é o mesmo que tem poder para dar ordem para os peixes pularem na tua rede. É a mesma coisa para ele, uma ordem ele para os peixes, uma ordem ele faz o peixe te encontrar, ele faz o peixe encontrar a tua rede. Deixa eu ouvir um amém aqui esta noite. E eu quero orar com você hoje. E qual oração que a gente vai fazer? Jesus, enche a minha rede, porque eu não aguento mais. Jesus, enche minha rede. Qual rede? Você sabe qual é? Então essa noite é noite de a gente orar: Senhor, enche, porque eu não posso desistir. Se o Senhor não encher a minha rede, eu não vou aguentar, e eu vou acabar o quê? Desistindo.